No episódio passado, a respeito do Peregrino, nós falamos um pouco sobre o seu autor, John Bunyan, um pouco por alto sobre a obra dele, e falamos como o Peregrino se encontrava angustiado e como, orientado por evangelista, ele deixa a cidade da destruição e caminha rumo à cidade celestial. Ele, ao deixar a cidade de destruição, foi seguido de perto por Obstinado e por Volúvel. Obstinado não seguiu adiante, Volúvel o acompanhou até o pântano da desconfiança. Porém, lá no pântano da desconfiança, Volúvel o deixa e nós somos deixados no capítulo 1 com o peregrino no pântano da desconfiança. O capítulo 2, ele nos dá a saber que surge um personagem novo. Esse será objeto de consideração no outro momento, chamado Auxílio. E Auxílio ajuda o peregrino a sair do pântano da desconfiança. E tendo sido então ajudado por Auxílio, o peregrino retoma o seu caminho em direção à cidade celestial. Ele ainda não tinha chegado à porta estreita. Estando em seu caminho e não desviando-se dele, chegou um momento em que ele encontrou um novo interlocutor. Este interlocutor chamava-se Sábio Segundo o Mundo. E ele morava numa cidade chamada Prudência Carnal. Estava ele ali no caminho, na intenção de desviar o peregrino na sua caminhada. E a conversa entre eles é uma conversa curta, porém muito interessante. Quando ele vê peregrino, a sua atenção se volta especialmente para o fardo que o peregrino está carregando. E ele pergunta ao peregrino: que fardo é este? Por que o carregas? O peregrino explica para ele o que havia acontecido, que vivia na cidade da destruição e que teve contato com um livro que trazia em suas mãos e que este livro falava que sua cidade ia ser destruída e que ele precisava ir em direção à porta estreita a fim de se livrar daquele fardo e ser então assim livre para caminhar em direção à cidade celestial. O sábio segundo o mundo ouve a conversa do peregrino, mas a atenção dele não é exatamente sobre o que o peregrino está dizendo, mas sobre aquilo que ele queria dizer ao peregrino. E os seus conselhos são conselhos que refletem exatamente a sabedoria deste mundo. Ele diz para o peregrino: ora, eu não sei o que o evangelista te ensinou, mas com certeza isso não é a verdade. Porque ele colocou sobre você esta responsabilidade de você ir atrás para resolver essa questão, quando na verdade você bem pode deixar este caminho estreito, esquecer essa porta estreita e pegar um novo caminho. Um caminho que vai te conduzir a uma cidade. Esta cidade, a cidade da prudência carnal, era exatamente onde vivia o sábio segundo o mundo. E ele diz: olha, vai para lá, tem uma aldeia que fica próximo daqui, chama-se Moralidade. Você vai até essa aldeia e quando você chegar lá, você encontrará um homem. Este homem chama-se Legalidade e ele tem um filho chamado Civilidade. Algumas versões chamam civilidade de hipocrisia. Então, quando o peregrino dá atenção a sábio segundo este mundo, ele deixa o caminho estreito e começa uma caminhada por um outro caminho sugerido aqui pelo sábio segundo o mundo. Só que para chegar à cidade chamada Moralidade, era necessário que ele subisse uma montanha muito íngreme, difícil de ser escalada. Uma montanha onde os seus fardos, o fardo que ele já carregava, se tornava ainda mais pesado. Razão pela qual, quando estava em meio a este caminho, já perdido, subindo a montanha da moralidade, o peregrino se encontra com o evangelista. E ele fica muito envergonhado por ter deixado o caminho estreito
e tem vergonha porque o evangelista percebe que ele estava sendo guiado pelo sábio segundo o mundo. O que nós aprendemos deste encontro do peregrino com o sábio segundo este mundo? O sábio segundo este mundo, ele pensa unicamente de maneira carnal. Na verdade, a grande questão que ele apresenta para o peregrino é: você não precisa disso, tem como você chegar a um lugar onde você vai viver bem, essa cidade chamada moralidade, você vai ser bem apoiado, bem aceito, lá você poderá viver com sua família sem nenhuma restrição. E as últimas palavras de sábio segundo o mundo é: a vida nessa cidade é barata e cômoda. É exatamente essa a mensagem do sábio segundo o mundo. Ele nos propõe uma caminhada sem cruz. Ele nos propõe um discipulado sem renúncia. Ele, de alguma maneira, fala aquilo que Satanás disse a Jesus, de pegar um caminho, um atalho. Para que cruz? Será que Deus quer que realmente nós tomemos a cruz e o sigamos? Será que nós não entendemos errado isso? Essa é a ideia que o sábio segundo este mundo passa para o peregrino. O sábio segundo este mundo é alguém que se acha sábio aos seus próprios olhos. É ele que sabe de tudo, é ele que tem as respostas para tudo. E pessoas assim, elas costumam, de alguma maneira, trabalhar para que as pessoas dependam delas, para que sejam dependentes espirituais dela. Não é à toa que ele aponta a legalidade, o legalismo, a vida legalista. Mas olha o que o sábio diz a respeito daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Na verdade, o homem sábio aos seus próprios olhos é mais tolo que os tolos. O sábio segundo o mundo, ele é guiado por uma sabedoria que Tiago chama de mundana e diabólica. Uma sabedoria que se preocupa com especulações, que não cogita do plano de Deus para cada um de nós. Por isso Tiago diz que essa sabedoria, ela não atende aos anseios de Deus. A sabedoria de Deus é diferente, a que vem do alto é totalmente diferente destes conselhos que os homens dão. O sábio segundo o mundo tem grande dificuldade de aceitar a mensagem da cruz. Paulo disse aos coríntios: olha, os gregos, eles procuram sabedoria. Os judeus, eles estão procurando sinais. Mas aprove a Deus salvar-nos pela loucura da pregação. E quando nós olhamos para a tentação de Jesus, Satanás queria que Jesus alcançasse o seu objetivo sem passar pela cruz. Assim está constantemente dizendo para nós que nós podemos alcançar o favor de Deus por meio de uma vida legalista, por meio de práticas, ou deixar de fazer isto, fazer aquilo, como os judaizantes que foram para a Galácia e começaram a ensinar para os cristãos assim: olha, vocês precisam, além de crer em Jesus, ser circuncidados e guardar a lei de Moisés. Paulo e Barnabé ficaram indignados com isso e disseram para os Gálatas: eu estou admirado como é que vocês, deixando o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, vocês entraram por um outro evangelho que não é o evangelho, um evangelho legalista. Um evangelho que acha que eu faço isso, faço aquilo e vou acumulando méritos diante de Deus. Isso não é verdade. Esse é o descaminho do sábio segundo o mundo. Ele ensina a esperteza. Por que carregar a cruz se eu posso simplesmente me livrar dela e continuar vivendo a minha vida como eu quero? Será que eu não posso seguir a Jesus como eu quero segui-lo? Eu tenho que seguir a Jesus como Jesus quer ser seguido? Esta é uma grande pergunta que o sábio segundo este mundo vai apresentar e tentar fazer com que o peregrino entre nessa onda. A civilidade
ela é traduzida também como hipocrisia, porque invariavelmente o sábio segundo este mundo, ele vai orientar a pessoa a entrar pelo legalismo, e o legalismo está constantemente ligado à hipocrisia. Jesus censura os fariseus em Mateus capítulo 23 e diz claramente para eles: vocês estão coando um mosquito e engolindo um camelo, vocês são hipócritas, vocês fazem tudo para parecer as pessoas, vocês limpam o prato, vocês têm preocupação de estar constantemente fazendo as suas higienizações, mas dentro de vocês, no coração de vocês, não há nada bom. Jesus disse: vocês são como túmulos caiados. Essa civilidade, na verdade, é essa ideia do politicamente correto, onde você dá uma aparência de que é, não sendo de verdade. Se preocupa com exterioridades. O profeta Isaías diz: esse povo honra o Senhor com seus lábios, o seu coração está muito longe de Deus. O legalismo anda de mãos dadas com a hipocrisia. O hipócrita, ele gosta de impressionar, de fazer com que as pessoas olhem para ele e digam: oh, como ele é santo. No entanto, Jesus deplorou essa atitude. Na verdade, esses dois, tanto o legalismo como a severidade, nos distancia de Deus. Porque na hora da provação, ambos se mostram incapazes de produzir o resultado. Porque Paulo disse: eles têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Assim, nos dias de Jesus, alguns escribas, fariseus, líderes religiosos, eles pareciam piedosos, mas quando Jesus os contrariava, eles se reuniam para matá-lo. Jesus ressuscitou Lázaro, aí as pessoas foram ver Lázaro e creram em Jesus, eles queriam matar o próprio Lázaro. Veja que a maldade permanece ali. Mas vamos deixar de olhar para os outros e olhar um pouco para nós. Quantas vezes nós também nos vemos assim? Achando que nós vamos agradar a Deus com a nossa desenvoltura, com o que fazemos ou deixamos de fazer. Quantas vezes nós nos deixamos levar pela hipocrisia? Esses pecados são muito sutis. De repente estão ali. Parece que vencemos, mas não os vencemos. E assim nossa caminhada, de repente às vezes nós estamos pelo caminho estreito, mas porque nos deixamos levar pelo legalismo e pela hipocrisia, deixamos de seguir por este caminho de salvação e caminhamos rumo à destruição. Que Deus tenha misericórdia de nós. Como o evangelista teve misericórdia do peregrino e o indicou o caminho de volta a ele, que o Senhor assim nos conduza novamente ao caminho que nos conduz à vida eterna. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém.